Para entrar em contato com 2 igual a 1, acesse nosso site www.2igual1brasil.com.br ou através do Facebook ou Instagram, @2 igual a 1 Brasil. Se quiser falar com a nossa produção do Em Família, anote o WhatsApp 27 997 258814. Bom, no programa de hoje nós também vamos ter um testemunho muito bacana do casal Leandro e Cauane. Um jovem casal, filhos de pais divorciados, famílias desestruturadas, mas que escolheram acertar em uma única vez. Conheça essa linda história. Meu nome é Cauane Galdino da Silva Souza, eu tenho 26 anos, eu sou esteticista e estamos casados há 11 meses. Meu nome é Leandro Medeiros Galdino, tenho 24 anos, sou casado há 11 meses e sou gestor comercial. Eu nasci na Bahia, Aurelino Leal, tão distante. Eu nasci em Pedro Canário. A gente se conheceu na igreja, foi próximo ao retiro de jovens, eu era secretária dos jovens e aí ele veio para colocar o nome dele na lista. E eu olhei assim, nossa, esse menino todo metido, todo bombadinho. A primeira vez que eu avistei a Cauane foi assim, eu não senti nada, né, por ela. E aí ali eu fiz parte do grupo, né, pelo WhatsApp, e ela estava inserida nesse grupo, até porque ela era a líder desse grupo. E ali ela começou a conversar com o pessoal e eu comecei a interagir. Nisso eu começava a chamar ela no privado, aí sim começou a rolar algum interesse da minha parte por ela. Desde o primeiro momento, ele falou que não, mas desde o primeiro momento ele só ficava de olho em mim. E aí foi engraçado que um conhecido nosso me puxou pelo braço, né, e falou: Cauane, esse é o Leandro, essa é a Cauane. E a gente começou a se olhar assim, né, não entendendo nada, é isso que aconteceu. Bom, o que me chamou a atenção na Cauane foi a questão do ministério, né, dela. Isso porque eu queria alguém que me ajudasse também, né, até porque eu toco bateria na igreja. Então o que me chamou mais a atenção nela foi isso. A gente que é menina, assim, né, que cresce na igreja, a gente sempre pensa de primeira, assim, como que é ter um casamento, né, construir uma família. Então esse sempre foi o meu sonho de menina, casar. Eu queria muito construir uma família, né, na verdade, porque os nossos pais, vamos colocar assim no plural, veio de, assim, eu vivi num lar que era um lar meio que dividido, né? Então eu queria uma coisa séria, né? E coisa firmada na rocha mesmo, na presença de Deus. Ter um casamento sólido, né? Na verdade. Eu viajei, eu fui visitar minha mãe nas minhas férias e aí eu me senti muito incomodada, eu tava me sentindo muito triste. E aí na hora eu mandei uma mensagem no grupo, só o Leandro que estava online. E aí eu liguei para ele, eu vi que ele estava online, eu fui num privado dele e mandei mensagem: você tá aí? Na mesma hora eu olhei e pensei que eu tava sonhando, né? Mas realmente eu já tava querendo alguma coisa, né? A conversar com ela, e eu vi que ali foi uma oportunidade. Daí que a gente começou a conversar. E aí a gente já colocou, já falando da situação dos nossos pais, questão de divórcio, essas coisas. E sempre foi uma chama muito forte em questão de casamento, tanto do meu lado quanto dele. Foi isso que me chamou mais atenção. Eu vi que ele queria algo sério. E aí eu passei a admirar mais ele por isso. Era por volta de meia-noite, né? Foi. E aí a gente passou assim a madrugada toda no telefone conversando. Nisso a gente orou. E depois disso a gente começou, eu falei um pouco de mim e ela começou a falar um pouco dela. A gente sempre também deu muita preferência por trabalhar na igreja. Assim, ele no ministério dele, eu no meu ministério. E aí a gente decidiu trabalhar pro reino. E aí as coisas carnais existiam, mas não ficava tão aceso nisso. Nosso sonho mesmo era casar, assim. Mas eu pedia muita aliança. Eu lembro Verdade. disso. Eu pedia muita aliança. Mas eu falei com ele que eu queria noivar mesmo só se a gente já tivesse marcado a data. Porque eu queria
que ele tivesse a certeza do que ele estaria fazendo. Pra falar de surpresa com Cauane é meio difícil, né? Porque sempre quando chega alguma data comemorativa, ela sempre me cobra. Ó, quero surpresa, hein? Aniversário, quero um balão. Então, sempre em data comemorativa foi muito difícil de fazer uma surpresa pra Cauane. Só que, quando a gente tava namorando, eu pensei, poxa, eu quero fazer um noivado, mas sem ela saber, né? E aí eu juntei os meus familiares, né? A irmã dela, junto com amigos, né? E aí eu consegui realmente fazer uma surpresa pra ela. Não, eu já imaginava que teria alguma coisa, mas eu não sabia a data. Mas foi uma surpresa muito grande e foi muito, muito, muito bom que eu comecei a ver as pessoas da nossa família. Meu pai, ele não estava morando perto de mim e eu ver ele, papai, perto e presenciando e feliz também. E ali, quando abriu o portão ali da casa da minha avó, ela viu todos os familiares dela, os meus familiares, amigos, né? O pai dela que veio da Bahia. Então, assim, foi uma emoção muito grande, tanto para ela e tanto para mim, porque eu pensei que não ia chorar também, né? De emoção. Minha família sempre gostou muito do Leandro, desde o primeiro momento que eu falei que eu ia namorar com ele. Então, a minha mãe, ela é muito mais tranquila, né? Então, tudo que às vezes eu falava com ela, assim, coisas de bem, ela sempre me apoiou, né? Então, quando eu falei com ela, apresentei a Cauane, falei dessa notícia que a gente ia ficar noiva, ela ficou muito feliz, né? E o meu pai, sem contar que quase chorou, né? Que ele, na verdade, viu já um jovem homem, né? Já caminhando para uma grande responsabilidade, né? Que é um casamento. Eu sabia que existia já o curso, eu sempre tive vontade de fazer. Os nossos amigos casais estavam fazendo já o curso, né? O ano. Né? Então ele sempre falava de algumas lições para nós. Falava, vocês têm que fazer, tal, vocês estão noivos e tal. E ali aquilo começou a acender nossos corações, né? Não vamos fazer sim e tal. E foi um divisor de águas pra gente. Mas eu já sabia que existia esse curso. E muitas vezes as pessoas falam assim, ó, se você passar no ano, seu casamento vai ser, ó, uma beleza. Porque se passar desse curso, ele faz a gente enxergar coisas que no namoro a gente não vivencia. Propósitos, relacionamento, como que vai ser, sobre finanças. Então abriu muito nossa mente e nos fez enxergar verdadeiramente o que é um casamento, né? Falou muito, muito comigo a questão de finanças, né? Porque acho que a maioria hoje dos divórcios, né, são essa questão de finança, né, vida financeira do casal, porque isso desde o namoro a gente já vinha treinando essa cultura, né, de o meu salário é o salário dela e o salário dela é o meu salário. E hoje a gente não tem essa dificuldade, eu posso falar isso com firmeza, a gente não tem essa dificuldade hoje de dizer que o meu salário é meu e o dela é o dela, não. É os dois juntos, porque isso a gente construiu desde lá do nosso namoro, né? Veio o namoro, o noivado e o casamento. O Juan, ele me fez enxergar muita coisa que eu fazia antes e eu chegava, parava pra pensar, epa, essa Cauane no namoro eu não posso ser no casamento, né? E me ajudou muito a ser uma pessoa mais submissa, não questão de obedecer o Leandro, né? Questão de respeitar as diferenças e saber na hora de falar, de agir ou ficar quieta, muitas vezes, né? Fala um pouco também de perdão em algumas lições do curso do Juan, né? E assim, eu tiro de letra, né? Porque perdão, assim, é algo tão primordial, não só no casamento, mas para nossa vida pessoal, espiritual, enfim. No nosso namoro, quando o papai até veio falar com o Leandro, ele já tinha falado que eu era muito bicuda. E eu era muito difícil de perdoar. Ele falava, e toda vez o Leandro me falava assim, bem que seu pai me falou. Mas assim, eu sempre ficava muito triste, aí eu ficava 2 dias, 3 dias sem ligar pra ele, ou esperava ele falar alguma coisa. E o Juan nos mostrou isso, que casamento não vai ser fácil, mas a gente tem que aprender a lidar com algumas adversidades. E sobre o perdão, Leandro, ele consegue perdoar. Eu tô aprendendo, mas eu sempre lembro do curso
Até ele me lembra também, você lembra daquela lição? Você tem que colocar em prática. Então ele sempre fica lembrando nisso, né? Quando eu entrei no casamento, tudo mudou, né? Porque a responsabilidade aumenta, tem que fazer compra, fazer almoço, janta, né? Então, assim, arrumar casa, pagar contas. Então, assim, uma das maiores, assim, que a ficha realmente caiu foi quando a gente, né, comprou o nosso primeiro rack lá de casa. Eu vi aquele boleto e falei, Deus, realmente já tô um homem já casado, realmente. Então, assim, é totalmente diferente, mas, assim, claro, superando os obstáculos um junto com o outro, entendeu? Tem as dificuldades, mas tem os momentos felizes também, né? De você poder sair, curtir um pouco com a sua esposa, no momento só vocês dois, né? De poder passear, viajar, né? Curtir mais uma lua de mel, então isso é muito bom. Tem muitas adversidades, mas nada que, se a gente não quiser fazer aquilo dar certo, não vai acontecer. Mas se a gente quiser e querer fazer diferente, que a nossa conversa sempre foi fazer diferente dos nossos pais, né? E a gente trabalha muito isso. Na verdade, o TPM também, né? Isso eu já vi num pacote da mulher. E a questão de conversar, né? Porque a Cauane, assim, eu já entendi isso, só que mesmo que eu entenda isso, que ela às vezes, no momento que ela tá meio com raiva, aconteceu alguma coisa, eu tento conversar com ela, ela fala, não, amor, eu quero um momento só eu, né? Pra poder refletir, dar aquela calma, mas mesmo assim eu insisto de poder conversar com ela. Então isso, hoje em dia, é o que mais a gente sofre, né? Eu acredito que ninguém casa enganado. A pessoa, ela vai mostrando como realmente ela é no namoro. A gente que às vezes não consegue enxergar. Mas eu super indico o casamento, mas assim, com a pessoa certa, com uma pessoa temente a Deus, que tenha o mesmo propósito que você, tanto pessoal, profissional, familiar. No namoro é a parte teórica, vamos dizer assim. Já no casamento é a coisa prática, né? Se a gente ultrapassa ou pula alguma etapa, com certeza tem uma consequência. E a consequência pode acarretar numa escolha errada. Então, as pessoas que vão até o altar já estão cientes que o casamento é uma só, é uma vez só. A gente sempre idealiza a nossa casa, a nossa filha, o nosso filho, né? E o meu sonho mesmo, de verdade, de coração, nunca foi bem material, mas a nossa união sempre foi acima de tudo. Eu tenho que estar bem com o Leandro e Leandro comigo. Eu sempre fui aquele rapaz de poder fazer amizade com o pai da Cauane. Acho que você vai quebrar a barreira, né? Antes de você, beleza, você gostou da menina e você conhece o pai dela, se ela convive no mesmo espaço que você e ele também, nada mais que você ir primeiro no pai, né? Porque eu acho que isso cria um vínculo maior, porque quando você for chegar com ela ali na mesa e ele tá ali, a mãe dela tá ali também, então fica até mais fácil de você poder fazer uma brincadeira, de poder rir junto. Então esse conselho que eu dou. Para mim, o fundamental que eu vejo assim em questão do homem mesmo, se ele é trabalhador, se a família, ele tem um vínculo bom, tem um relacionamento bom com a mãe, com os pais. Eu particularmente vi que quando eu conheci o Leandro, eu vi que ele era muito carinhoso com a mãe dele. E assim, foi durante o processo do namoro todo eu percebendo isso nele. O AN, ele é um curso que ele não vai te transformar um sacerdote do lar e nem uma mulher sábia, né? O AN, eu posso dizer que ele vai te dar uma ferramenta, né? Que quando você estiver num casamento, você vai saber lidar essas ferramentas. Cada lição daquela ali é uma ferramenta que você está adquirindo no seu noivado, para que depois, quando você está casado, né, você aplicar isso no seu casamento. Que belo exemplo, né? Se você também deseja fazer o curso para noivos,
procure uma igreja evangélica próximo de sua casa e informe-se sobre o curso. O programa de hoje fica por aqui. Fale conosco através do site www.2igual1brasil.com.br ou através do Facebook ou Instagram, @2igual1brasil, ou pelo WhatsApp do Em Família, 027 99725 8814. Semana que vem voltamos com muitas outras histórias que vão edificar você e também a sua família. Jesus te abençoe. Celebrando o Amor Gramado 2020, 22º Encontro de Casais. Renove sua aliança de casamento no destino mais romântico do Brasil. Gramado, Rio Grande do Sul. De 15 a 18 de outubro. Vagas limitadas. Inscrições e informações em www.adnv.com.br ou pelo telefone DDD 27 3040 7471. ADNV 2igual1 Brasil apresenta Encontro Regional 2020. É tempo de guardar as portas. Dia 15 de agosto, em Linhares. Inscrições abertas. www.2igual1brasil.com.br. Telefone DDD 27 99725 8814. Ministério 2igual1 Brasil apresenta Encontro Nacional São Paulo, Águas de Lindóia 2020, de 21 a 23 de agosto no Hotel Majestic, um dos destinos mais charmosos do Brasil. Inscrições abertas. www.2igual1brasil.com.br. 2igual1 Brasil. Descubra o poder da aliança.